Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa revisão referente à prova da Polícia Penal. Sou o professor Luiz Fernando. Vou trabalhar com vocês com aquelas matérias relacionadas à legislação extravagante. Indo direto ao ponto, vamos para a matéria aqui relacionada à lei de drogas. Questão 43. Olha o que destaca a questão 43 para vocês. Questão 43. Segundo o que consta a lei de drogas e suas alterações, acerca do tratamento do usuário de drogas, pode-se afirmar, letra A, a internação voluntária do dependente de drogas só será indicada quando recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. Galera, muita atenção, pois essa é aquela questão passível de recurso. Olha o que vai dizer para você aquele contexto relacionado à letra A. A internação involuntária do dependente, ela só vai ser indicada após todos os demais procedimentos, como, por exemplo, tratamento ambulatorial, como, por exemplo, tratamento terapêutico, não derem certo. Correto isso? Sim, existe uma previsão lá no artigo 23A, parágrafo 6º, que vai falar justamente dessa ideia, que quaisquer daquelas modalidades de internação, elas só serão indicadas quando recursos extra-hospitalares não atenderem àquela necessidade do paciente, não atenderem à necessidade do usuário ou do dependente. Então, essa alternativa A, conforme a letra da lei, ela encontra-se correta. A alternativa A, ela tem esse contexto para vocês de forma totalmente correta. Contudo, o examinador entendeu que aqui a alternativa não atendia, não trazia a resposta mais correta. Mas já criamos o recurso, inclusive já disponibilizando para os alunos, para que eles possam aí questionar essa questão. Então, a alternativa letra A, professor, correta? Correta. Peguem o artigo 23A, no seu parágrafo 6º, vai fazer esse destaque, que qualquer das modalidades de internação pode acontecer, desde que antes eu tenha aqueles recursos extras hospitalares sendo atendidos, sendo realizados. Ok? Então, essa é correta. Vamos para a letra B, que conforme o gabarito, conforme ali a apresentação, foi dado como correto. A internação de dependentes de droga somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais. Correto. Dotados de equipes multidisciplinares. Corretíssimo. Inclusive, quando vocês passarem pela letra da lei, vocês vão ver que existe a obrigatoriedade que o médico autorize a internação. Mas aqui ela não apareceu. Tem algum problema, professor? Não. A questão está incompleta, mas ela não está incorreta. Vamos dar continuidade. Equipes multidisciplinares sendo vedada nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Simplesmente o examinador pegou duas previsões relacionadas ao artigo 23. A primeira está correta sobre aquela exigência de internação em hospitais gerais ou unidades de saúde, totalmente correto. E a segunda, tratando do contexto que, para realizar uma internação, eu não posso, em nenhuma hipótese, tê-la naquelas unidades terapêuticas acolhedoras. Aqui são duas previsões que são retiradas diretamente do artigo 23. Então, a letra B também encontra-se correta. Seguindo aqueles preceitos do edital, existe um dos seus itens que fala que toda questão terá apenas uma alternativa correta. E na questão 43, temos duas alternativas corretas. Então, essa questão é sim passível de recurso. Beleza? Vamos para a próxima questão. O professor não vai falar da letra C e da letra D? Galera, só fazer um destaque rapidinho sobre tanto a letra C quanto a letra D. Olhem aqui, ó. O tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para formas de internação. Não. Internação é nos últimos casos. A prioridade é para tratamentos ambulatoriais. Eu não vou, em hipótese alguma, iniciar aquele critério de
cuidado com o usuário, cuidado com o dependente, diretamente na internação. Eu vou buscar tratamento ambulatorial, eu vou buscar unidades terapêuticas para posteriormente observar se é viável ou não a internação. Então, aqui a letra C, quando cria esse aspecto de prioridade de internação, deixa a alternativa incorreta. Vamos para a letra D. Em caso de internação voluntária de dependente de drogas, a família ou representante legal poderá requerer ao médico a interrupção do trabalho a qualquer tempo. Totalmente correto. Totalmente correto. Sabe por quê? Trabalhando com aquele aspecto relacionado à internação voluntária, lembrem-se que essa internação voluntária, ela vai ser a pedido de quem? Do paciente, a pedido daquele dependente ou usuário. E quando for esse usuário solicitar tal internação, necessariamente ele vai ter que apresentar um documento solicitando a internação e vai ter que apresentar também um documento que peça aquela finalização da internação. Ok? Então levem isso para as próximas provas e tomem cuidado com esse contexto. Passando para a questão de número 44. E a questão de número 44, ela vai falar para você sobre aqueles aspectos relacionados à lei de execução penal. Olha o que destaca a lei de execução penal. No que tange aos direitos, colocando na telinha, de olho na telinha, no que tange aos direitos e deveres do preso, de acordo com a lei de execução penal, considera-se como afirmativa correta a seguinte. Letra A. Opor-se aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. É um direito do condenado. Errado. Totalmente errado. Sabem por quê? Aqui, quando eu falo dessa oposição ao movimento de subversão à ordem, é um dever do preso. E aqui aparece no aspecto de ser um direito. Inclusive, para aqueles alunos que acompanham as minhas aulas presenciais, eu destaquei, galera, muito cuidado, porque a banca ela vai buscar, ela vai levar na prova aquela situação entre misturar direitos e deveres. E foi justamente isso que a banca fez. Observem, letra A, ela trouxe aquele aspecto que tratava ali de um dever como se fosse um direito. Inclusive, destaquei nos meus simulados uma questão semelhante a essa, onde eu misturava direitos e deveres do preso para que o aluno pudesse separar os direitos dos deveres. Vamos para a letra B. A higiene pessoal, o asseio da cela ou do alojamento e a conservação dos objetos de uso pessoal são direitos do condenado. Novamente, galera, destaco para vocês, trabalhando com esse aspecto do asseio e da higiene pessoal, tenho novamente um dever. E aqui, a questão ela vai trazer como um direito. Não, tratando do asseio, tratando também dessa condição da higiene pessoal, lembrem-se que aqui, dentro da LEP, eu vou falar sobre dever e não direito. Letra C. Ao preso é garantido o direito de representação e petição a qualquer autoridade e assistência jurídica. Corretíssimo. Se vocês pegarem aqueles preceitos relacionados à LEP e aos direitos do preso, vocês vão ver que entre os direitos eu tenho justamente essa condição de peticionar ali as autoridades competentes, as autoridades que porventura tenham alguma relação com a execução penal. Beleza? Questão simples, questão básica. Contudo, ela misturou contextos relacionados a direito e a deveres do preso. Vamos para a letra D? Distribuir proporcionalmente o tempo entre trabalho, descanso e recreação é um dever do preso. Nada disso. Quando for tratado na sua prova sobre recreação, quando for destacado essa questão do tempo do preso dentro do estabelecimento prisional, eu tenho essa divisão como um direito e não como um dever. Beleza? Então, a questão de número 44, qual seria o gabarito correto, professor? Conforme
aqui a análise da questão, a letra C é a resposta correta. A letra C que traz o aspecto correto entre separação de direitos e deveres do preso. Beleza? Vamos para a questão de número 45. Análise rápida de todos os regramentos aqui, ó. Questão de número 45, ela vai falar sobre a lei estadual que cria o cargo de agente de segurança penitenciária. Inclusive, para os alunos da turma presencial, eu sempre brincava. Galera, cedilha, ele é igual ao número 5. Só vira ele de cabeça para baixo que você vai ver aí o número 5. E por coincidência, na verdade, aí também por trabalho, a questão 45 trouxe um aspecto que trabalhava com promoção e também com progressão. E a promoção, ela tem o cedilha que se assemelha ao número 5, e o número 5 é o intertício para que esse agente de segurança penitenciária possa ter o direito à sua promoção. Só vou demonstrar para vocês de forma rápida. Vamos para a questão de número 45, de olho na telinha. A respeito da carreira de policial penal, a Lei Estadual 14.695 estabelece que, diretamente para a letra A promoção, olha o cedilha aí, ó, pega o cedilha, vira o cedilha de cabeça para baixo, vai virar o quê? O número 5. Então, a promoção na carreira de agente de segurança penitenciário ocorre a cada 2 anos. Bati demais na tecla sobre esse aspecto. Falava toda a aula, galera, cuidado com promoção e cuidado com também a progressão. Inclusive na reta final, na aula da reta final, falei para os alunos uma das últimas palavras: promoção e progressão. Tenham isso na ponta da língua. Deus abençoou, que veio a questão, e aqui o aluno que estudou no curso Prolabore conseguiria visualizar que essa alternativa A estaria incorreta somente pelo tempo, mas dando continuidade. Desde que o servidor não tenha sofrido punição no período. Essa exigência que o servidor não tenha sofrido punição, lembrem-se que ela trata da progressão. O servidor, ele vai ter que atender aquele período de 2 anos como ali agente de segurança penitenciária, vai seguir aquele período de 2 anos no grau A. Passado esses 2 anos, vai para o grau B, ok? Aí eu falo da progressão. A progressão, ela observa também essa condição da punição. A progressão fala sobre a punição. O agente de segurança penitenciária não ter sofrido uma punição. Quando eu trabalho com o aspecto da promoção, ela não trata desse assunto diretamente sobre punição. Então, essa parte final aqui ficou totalmente incorreta. Essa parte final é um conceito relacionado à promoção. Esse prazo de 2 anos é relacionado a também progressão. Ok? Então, alternativa A resolvida para vocês. Vamos para B. A carreira de agente de segurança penitenciário integra o grupo de atividades de defesa social do Poder Judiciário. Não, totalmente errado. Se vocês observarem, eu não tenho esse aspecto de vínculo com o Poder Judiciário. E isso deixou a alternativa incorreta. Letra C. Vamos lá. A avaliação de desempenho para fins de promoção será realizada com base em 4 critérios. Não são 4 critérios, são mais de 7 critérios, galera. O examinador aqui, novamente, trouxe literalidade da lei, mas com aquela condição de interpretação. Eu tenho 7 critérios relacionados a essa avaliação de desempenho, não são apenas 4. Por isso que a alternativa, por isso que a letra C, ela apresentou-se como alternativa incorreta. Vamos para a letra D. O cargo de agente de segurança penitenciário o cargo de agente de segurança penitenciário é exercido em regime de dedicação exclusiva. Correto. E, por necessidade de serviço, seu ocupante pode ser convocado a qualquer momento. Se vocês pegarem o artigo 6º dessa lei
e visualizar ali aquele tópico apresentado no parágrafo 2º, artigo 6º, parágrafo 2º, artigo 6º, parágrafo 1º, vocês vão encontrar justamente essa informação. Regime de dedicação exclusiva. Caso exista a necessidade de convocação do agente de segurança penitenciária a qualquer momento, ele vai ser convocado, ok? Então, a questão 45, letra da lei, alternativa correta, letra D, ok? Vamos para a questão 46. E a questão 46, ela nos apresenta um destaque relacionado à lei de tortura, a lei 9.455. Olha o que fala aqui a questão de número 46. De olho na telinha. Carlos, brasileiro, está preso nos Estados Unidos pela prática de um crime em solo americano. Observem. Vítima brasileira. Dando continuidade. Por ser negro, é submetido a grave sofrimento mental. Temos várias modalidades de tortura. Sempre quando trabalharmos com esse contexto do crime de tortura, necessariamente temos que observar as finalidades específicas. Entre essas finalidades específicas, existe aquela tratando da tortura, discriminação em condição racial ou religiosa. Esse indivíduo aqui, que encontrava-se preso em solo estrangeiro, ele foi torturado porque ele era negro. Os exemplos que eu costumava utilizar dentro da sala era a Ku Klux Klan, quando visualizava um negro na rua, pegava o negro, torturava aquele indivíduo porque ele era negro, simplesmente porque ele era negro. Trouxe a questão, um aspecto relacionado a um indivíduo que encontrava-se preso nos Estados Unidos, mas a ideia sempre foi semelhante. Então, torturou porque ele era negro. Encontrou-se aqui a finalidade específica naquele aspecto da lei de tortura? Encontrou, porque eu tenho a tortura e a discriminação. Dando continuidade, mas não há sofrimento físico. Então só teve sofrimento mental, professor. Não tem aqui aquela questão dele ter apanhado. Só foi ali uma coisa que alterou o estado psicológico dele, então não vai dar nada, né? Errado. Tortura, ela relaciona-se tanto ao aspecto de sofrimento físico quanto ao aspecto de sofrimento mental. Continuidade. Imposto por funcionários da penitenciária americana, na qual se encontrava custodiado. Neste contexto, é correto afirmar que o comportamento praticado pelos funcionários da penitenciária configura pela lei brasileira o crime de: letra A, abuso de autoridade que poderá ser julgado no Brasil? Não. Primeiro contexto que eu quero falar para vocês. Eu não tenho condição de extraterritorialidade dentro da lei de abuso de autoridade, ok? Para as próximas provas, lembrem-se disso. Letra B, abuso de autoridade que não poderá ser julgado no Brasil. Aqui não tem nenhuma daquelas condutas enquadradas na lei de abuso de autoridade. E ainda assim, eu tenho o contexto do crime ter sido praticado em território estrangeiro, ok? Então, não poderia, em hipótese alguma, marcar que ocorreu um crime de abuso de autoridade nessa narrativa. Vamos para a letra C. Tortura que poderá ser julgado no Brasil. Olha na telinha aqui, presta atenção. Lei de tortura ela é pequena, ela é bonitinha, ela é totalmente formosa. Artigo 2º da lei de tortura ela vai falar que quando a vítima for brasileira, mesmo que ela esteja em solo estrangeiro, mesmo que ela apanhe lá nos Estados Unidos para confessar, ou se não, igual o caso da questão em decorrência de ser negra, ainda que ela esteja em solo estrangeiro, sendo vítima brasileira, eu vou falar que esse crime ele vai ser julgado em território nacional. Professor, mas como assim? O indivíduo está lá nos Estados Unidos, como que ele vai ser julgado aqui? Eu tenho aquela condição da extradição. Ainda que ele não seja extraditado, eu vou ter todo o processo sendo realizado, não tem problema algum. Basta vocês observarem aquele preceito apresentado no artigo 2º da lei de tortura. Quem observou tal artigo brilhou na hora da prova. Inclusive, no aulão de véspera,
ali no finalzinho do contexto relacionado à tortura, eu falei, galera, cuidado com o artigo 2º. Destaquei, artigo 2º, extraterritorialidade na lei de tortura. Letra D, tortura que não poderá ser julgado no Brasil. Errado, por previsão legal. Então, questão de número 46, alternativa correta, letra C. Vamos para a questão de número 47. E a questão de número 47 vai falar sobre abuso de autoridade. Olho na telinha. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, em relação aos sujeitos do crime de abuso de autoridade, é correto afirmar que letra A, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 2... Não, aí já está errado. Aí já não é coisa de Deus, aqui é manifestação maligna. Faça comigo não, que eu passo até mal. Não, olha aqui, ó, pelo prazo de 1 a 2 anos. Meu Deus do céu, quem marcou? Cuidado na próxima vez para não marcar de novo, porque isso aí é coisa ruim, não é coisa de Deus. Vamos para a letra B. Membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário são sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade e podem perder cargo, mandato e função pública como efeito da condenação, desde que reincidentes em crime de abuso de autoridade. Essa questão, na verdade, essa alternativa ficou linda, porque ela pegou o contexto relacionado ao artigo 2º e também o contexto relacionado ao artigo 4º. E quem visualizou ao longo de véspera aqui do Prolabore teve a oportunidade de acompanhar aqueles preceitos relacionados aos efeitos da condenação. Destaquei, cuidado com os efeitos da condenação. Totalmente correto, totalmente, letra B, totalmente de acordo com aquilo que é previsão legal. Vamos analisar a letra C. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 5 a 10 anos também não é coisa de Deus. Totalmente errada. Qual que é o período da inabilitação, professor? De 1 a 5 anos. Aqui, período totalmente diverso do que encontra-se na lei. É uma das penas restritivas de direito que aqui quem comete crime de abuso de autoridade. Galera, pessoal do aulão, quem participou do aulão pode até comentar no vídeo. É a prova viva, falei. Vão misturar contextos sobre penas restritivas de direito com aquelas que são previstas como ali aquelas penas, na verdade, com aqueles efeitos da condenação. Dito e feito. Olha aqui, a letra C foi justamente essa a ideia. Letra D. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é todo agente público que exerça mandato, cargo, emprego ou função pública em caráter permanente e remunerado. Também falei no aulão. E também falei nos cursos regulares aqui do Prolabore Concursos. Eu não tenho a necessidade dessa condição de permanência, nem mesmo de ser remunerado. Basta que ele tenha vínculo com a administração pública, ainda que ele esteja de forma temporária, ainda que seja sem nenhuma remuneração. Até brinquei, o próprio coitado estagiário. Ainda que seja estagiário, ele vai praticar uma conduta abusiva. Então, letra C e letra D, totalmente divergentes com aquilo que consta a letra da lei. Vamos para a questão de número aqui 48. E a questão de número 48, ela, de certa forma, foi maldosa, foi capciosa com os candidatos, porque ela trouxe preceito relacionado à pena. Olhem para vocês verem. Questão de número 48, que também vai trabalhar com o aspecto da lei de abuso de autoridade. O contexto da questão de número 48 é o seguinte. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, olho na telinha, acerca dos crimes de abuso de autoridade, em seu artigo 18, que dispõe que, primeiro contexto, vocês deveriam lembrar, artigo 18, olhem a primeira sacada. O examinador queria saber se você conseguiria identificar a previsão do artigo 18 e a previsão do artigo 20. Pura maldade, pura sacanagem. Letra A. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado gera pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E na mesma pena incorrerá o magistrado que, ciente do impedimento,
ou da demora, deixar de tomar as providências. Primeiro contexto, letra A. Olhem aqui para mim. Essa letra A, ela não encontra-se no artigo 18. E a questão pediu para vocês contexto relacionado a artigo 18. Ok, até aí tudo bem. Outro aspecto. Se analisarmos a questão da pena de detenção aqui apresentada, essa pena de detenção está correta? Peguem o material de vocês, olhem o artigo 20 e olhem se a pena de detenção apresentada na letra A encontra-se correta. O examinador trabalhou também com aspecto sobre pena. Aqui uma pena de detenção e multa. E cuidado para as próximas provas, para aqueles candidatos que vão continuar prestando concurso. Lei de abuso de autoridade, sempre pena de detenção e multa, beleza? Letra B, imputa-se pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, que não se identifica ao preso, seja durante sua captura, detenção ou prisão, e o dobro àquele que atribui a si mesmo falsa identidade. Contexto é o seguinte, falei no curso reta final, falei nos cursos regulares e destaquei para todos os alunos que tiveram acesso ao material, ao PDF. Galera, dentro da lei de abuso de autoridade, não existe qualificadora e não existe causa de aumento de pena. Se vocês observarem a letra C e observarem a letra B da questão 48, ambas vão trabalhar com contexto de aumento de pena. Elas estão buscando do aluno se ele visualizou ou não o aumento de pena. Não existe aumento de pena, não existe causa de aumento de pena dentro da lei de abuso de autoridade, também não existe qualificadoras dentro da lei de abuso de autoridade. Cuidado com tal aspecto. Letra D, que é a resposta correta da questão 48. Submeter-se o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, é crime com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Corretíssimo. Letra da lei, artigo 18, em sua literalidade. Então, a questão 48 seguiu o aspecto da letra da lei. Ok? Vamos para a questão 49. Olho na telinha, questão de número 49. No tocante aos crimes de tortura previstos na Lei 9.455, é correto afirmar que, letra A condenação pelo crime de tortura acarreta a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pela metade do prazo da pena aplicada. É uma pegadinha que todo ano se repete. É igual a piada do pavê para comer. Todo concurso falou que é lei de tortura, tem essa pegadinha. Contudo, lembrem-se, trabalhando com a lei de tortura, eu tenho, quando um indivíduo for agente público, aquela condição para interdição para exercício do cargo, emprego ou função pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ok? Não esqueçam disso. Letra B. Haverá aumento de pena em 1/6 até 1/3 se o crime for cometido mediante sequestro. Corretíssimo. As causas de aumento de pena, que inclusive eu bati na tecla com os alunos. Cuidado com as causas de aumento de pena, inclusive com esse preceito. 1/6 a 1/3. Do maior para o menor. 1/6 a 1/3. Até brinquei, galera, a banca pode buscar de vocês essa informação de 1/6 a 1/3. Quem foi meu aluno, está de prova, também pode até comentar no vídeo. Trouxe esse destaque e ele apareceu aqui. Aquele aluno que porventura, conseguiu lembrar desse preceito do maior para o menor, conseguiu marcar a letra B como resposta correta e acertou a questão. Então, letra B, corretíssima. Letra C, o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia e sua pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Errado. Errado. Por quê? Preceito ali secundário, quando eu trabalhar com aquelas
modalidades, quando eu trabalhar com aqueles tipos penais apresentados no artigo 1º, a pena vai ser de 2 a 8 anos. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Letra D. O início do cumprimento da pena, será em regime fechado para o agente que se omitir em face do sofrimento. Totalmente incorreto. Totalmente incorreto. Falei também no aulão de véspera. Galera, a questão é a seguinte, trabalhando com a lei de tortura, lembrem-se, eu tenho todas aquelas modalidades comissivas sendo apenadas com a pena de reclusão e o início do cumprimento da pena em regime fechado, ou seja, tortura, confissão, tortura, todas aquelas modalidades de tortura, com exceção à tortura omissão. A tortura omissão ela é apenada com uma pena de detenção e, obrigatoriamente, eu não posso, em uma pena de detenção, ter o início de cumprimento de pena em regime fechado. Era a única exceção apresentada por força da lei e também por destaque daquela pena de detenção. Então, trabalhando com o aspecto da questão de número 49, qual é a alternativa correta? Letra B. Vamos para a questão de número 50. Eita, professor, questão de número 50 trabalha com o aspecto do SUSP. Volto a destacar. Fiz aí um PDF com um roteiro de aula, expliquei aos alunos sobre esses aspectos relacionados às diretrizes, aos princípios e aos objetivos. Para os alunos da reta final, eu fiz um documento e destaquei para eles, olha galera, esses assuntos aqui relacionados às diretrizes, princípios e objetivos, eles eram, na verdade, são aqueles mais recorrentes em provas de concurso. Então, prestem muita atenção neles. Peço a vocês que caminhem para a prova atentos a essas informações. E quem leu aquele documento, quem visualizou aquelas informações, conseguiu fazer essa questão de número 50. Ela vai falar para a gente sobre os aspectos relacionados a princípios e objetivos da Política Nacional de Segurança Pública. Já vou direto à alternativa. Ela destaca para a gente da seguinte forma. O uso cometido e proporcional da força, ele é considerado um princípio? Sim. Se vocês pegarem aqueles aspectos relacionados aos princípios, vocês vão ver o uso cometido e proporcional da força. Professor, peguei um bizu top, um mnemônico top. Todos aqueles objetivos, eles vão ser com o verbo no infinitivo. Falei para o aluno, cuidado. A banca, ela pode, para confundir sua cabeça, retirar aquele aspecto do verbo no infinitivo. Daí você ficar confuso. Então, peço que você leia com atenção e leve a informação do que é apresentado no artigo. Não leve somente esse aspecto de verbo no infinitivo ou não. E foi isso que ela fez na alternativa. Olha aqui, ó. Fomento de ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção. Lá na lei está fomentar. Daí o aluno pega as demais previsões, não consegue visualizar nenhum verbo no infinitivo e fala, poxa, mas aqui não tem nenhum objetivo, o que eu vou arrumar da vida? Entenderam? Então, esses bizus, vocês têm que entender muito, esses mnemônicos, essas dicas, vocês têm que entender muito com qual banca vocês estão trabalhando. Com a banca Selecom, infelizmente, não funciona. E eu já havia até destacado isso na sala também. Mas voltando, letra A, resposta correta, conforme preceito legal. As demais não vale destaque, porque elas vão ter apresentação em diretrizes ou princípios. Beleza? Vamos para a questão de número 51. Deixa eu ver. A 51, ela não é matéria relacionada à legislação especial, quanto professor Luiz e também professor André. Essa questão 51 cabe ao professor Valtinho. Vou deixar para que ele, na sua maestria, possa explicar ela a vocês. Questão de número 52, também não posso destacar, pois ela, quem vai explicar, é o professor Everton, que vai trazer aí, com maior cuidado, com maior maestria, a devida explicação.
Vamos para a questão de número 53. Vamos falar sobre drogas, sobre tóxicos. Questão de número 53. Brás foi acusado de cometer ilícito vinculado ao transporte de drogas, constatado na investigação como sendo eventual. Ok. Apesar disso, foi condenado como integrante de organização criminosa. Olha aqui, gente. A questão de falar, olha, ele tinha uma condição de tráfico, ele na verdade fazia transporte, modalidade tráfico na sua modalidade de transporte, de forma eventual. Daí fala depois, ainda assim ele foi condenado por organização criminosa. Enfim, vamos dar continuidade, depois eu explico isso a vocês. Apesar disso, foi condenado como integrante de organização criminosa. No recurso, o órgão revisor decidiu aplicar ao caso minorante previsto na lei especial regente do tema. Nos termos da Lei 11.343, ou seja, a Lei de Drogas, sendo o autor do delito primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem pertencer à organização criminosa, pode ser aplicada a minorante de tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º. Aqui não há nenhuma discussão, aqui não há nenhum questionamento. As demais aqui estão totalmente fora do contexto, totalmente fora do preceito legal. Aquele candidato que ele tem aí um estudo básico, ele vai visualizar que no aspecto da minorante, no aspecto de benefício àquele indivíduo que não tem relação com a organização criminosa, com aquele indivíduo que possui bons antecedentes, eu trabalho com tráfico privilegiado. Um benefício para que o indivíduo possa sair do mundo do crime, ele possa entender aquela conduta errada que ele praticou e possa nunca mais errar. Beleza? Vamos para a questão de número 54. A questão de número 54, ela vai falar sobre preceitos relacionados à lei de execução penal. GH está encarcerado em presídio que possui diversas opções de trabalho, como forma de resgatar parte da pena. Ocorre que o preso não deseja realizar qualquer atividade laborativa. Ih, se ferrou. Que é falta grave. Nos termos da Lei 7.210, o trabalho do preso é... O aluno, quando ele leu essa questão, ele pensou, tá falando sobre falta grave. Aqui eu vou dominar no peito e já vou marcar a falta grave. Mas, na verdade, queria o examinador saber se você entendia sobre esse preceito do trabalho. E nas minhas aulas com os alunos, quando eu falava da NEP, eu destacava esse preceito. O trabalho é um dever e um direito do preso. O trabalho, ele apresenta-se no rol dos deveres e também dos direitos do preso. Então, a questão está tranquila de fazer. Aquele candidato que observou aqueles preceitos dos direitos, aqui também dos deveres do preso, visualizou na alternativa A resposta correta. Letra A, um dever. Beleza? Aqui não vou me delongar, não vou trabalhar com as demais condições, porque são totalmente desconexas. Vamos para a questão de número 55. E a questão de número 55 ela vai falar da seguinte forma. HU está preso tendo sido beneficiado. Peraí que só está dando isso, agora ficou certinho. HU está preso tendo sido beneficiado com o regime aberto após anos de cumprimento em regime fechado e semi-aberto. O que aconteceu aqui? Fica quietinho e... Outro trenzinho, fica quietinho aqui. Isso, agora ficou quietinho. Vou até voltar ao raciocínio. HU está preso, tendo sido beneficiado com o regime aberto, após anos de cumprimento em regime fechado e semiaberto. Ele requer assistência social, jurídica e de saúde para a sua família. Nos termos da Lei 7.210, lei que trata da execução penal, o egresso, possuidor de direito à assistência de várias naturezas, deve ser, letra A, o liberado por decisão administrativa errado. Egresso trata-se de conceitos sobre execução penal sob juiz da execução. Decisão administrativa ia ser da autoridade administrativa, diretor do presídio. Afirmativa errada.
Letra B. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Correto isso, professor? Calma. Vamos com calma. Letra C. O liberado provisório durante o curso do processo. Errado. Totalmente errado. Letra D. O liberado condicional desde decisão judicial. Professor, eu tenho como egresso tanto aquele aspecto relacionado a, primeiro contexto, indivíduo que cumpriu a totalidade da sua pena. Então, quando ele cumpriu a totalidade da sua pena, ele vai ser um liberado definitivo. Por qual prazo? Pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Ok? Professor, mas e essa letra D? O liberado condicional. Galera, livramento condicional. Liberado condicional. Livramento condicional. Não confundam esse pretexto. Não confundam essa ideia. Ok? Liberado condicional com livramento condicional. Muito cuidado. Alguns alunos questionaram sobre a possibilidade de recurso. Não cabe recurso, pois letra B encontra-se correta. A letra D, a palavra o liberado condicional, deixou aí a alternativa equivocada. Vamos para a questão de número 56. Então, questão 55, professor, qual que é a alternativa correta? Questão número 55, a alternativa correta deveria marcar a letra B. Vamos para a questão número 56. Eita, negócio. Se passando demais. Vamos lá. Questão de número 56. TOP é dirigente de organização não governamental e participa da análise de situação dos presídios espalhados pelo Brasil. Sendo informado da constituição do Sistema Único de Segurança Pública, foi necessário ampliar o seu raio de atuação. Nos termos da Lei 13.675, o acompanhamento público da atividade policial competirá ao órgão que realizará o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre ações, atividades profissionais e membros integrantes do SUSP. Esse órgão é denominado... Galera, quem foi meu aluno é a prova viva disso. Falei, cuidado com esse aspecto relacionado à corregedoria e ouvidoria. A ouvidoria recebe informações e reclamações. A ouvidoria não tem capacidade de julgamento. Ela só vai receber aquelas informações e aquelas também sugestões e elogios. Trouxe a questão corregedoria, ouvidoria. Ouvidoria recebe informações. Quem tem a capacidade de julgar, o agente corregedoria. Questão de número 56, resposta correta, letra D. Vamos para a questão de número 57, que trabalha com o aspecto do decreto que auxilia, que vai regulamentar aqueles preceitos do SUSP. Esse decreto, no seu artigo, olha aqui, ó, questão de número 57, ele vai falar sobre contextos relacionados a sistemas que atuam de forma integrada. Trouxe Rede Nacional de Financiamento em Segurança Pública, errado. Se vocês pegarem o artigo 10º, no seu inciso 4º, inclusive, vocês vão visualizar que a letra B é a resposta correta. Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Rede Nacional que vai trabalhar com estudos vinculados à segurança pública. Busquem depois o artigo 10º no seu inciso, na verdade nem é 6º, no seu inciso 4º, e lá o artigo 10º, inciso 4º, traz esse destaque para vocês, ok? Então, questão 57, resposta correta, letra B. Vamos para a questão de número 58. Cris Nath é advogada e recebeu pedido para assessorar gratuitamente a família de determinado preso no sistema carcerário do Estado Y. Procurando obter o cumprimento justo da pena, estuda a legislação local com o intuito de verificar os requisitos necessários.
Nos termos da Lei Estadual de Minas Gerais, Lei 11.404, a NEP, serão realizados a classificação e o programa de tratamento do sentenciado de acordo com Comissão Técnica de Classificação, vai fazer o quê? Exame criminológico. Questão tranquila, questão basicamente aqui, aqueles preceitos relacionados a exame criminológico. Quem realiza o exame criminológico é com o objetivo de realizar a classificação do preso através da Comissão Técnica de Classificação. Letra C, resposta correta. Questão 58, letra C, resposta correta, porque exame criminológico tem como objetivo aspecto de classificação do preso. Questão de número 59. Ela vai falar para a gente da seguinte forma. Pedro deseja realizar concurso para a carreira de agente penitenciário e verifica que existem inúmeros requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação técnico-profissional. Nos termos da Lei Estadual 14.695, a matrícula no referido curso depende, entre outros requisitos, da comprovação de temperamento adequado ao exercício de atividades inerentes à categoria funcional, apurado em letra B, exame psicotécnico. Quem pegou, inclusive, eu havia destacado um simulado com uma questão semelhante a essa, quem pegou os simulados relacionados à NEP, teve a oportunidade de visualizar que no concurso anterior, na verdade, no processo seletivo, teve uma questão semelhante que trazia contexto relacionado ao temperamento. Quando eu falar sobre temperamento, eu busco aquela condição sobre exame psicotécnico, exame psicológico. Ok? Questão de número 59, letra B, a resposta correta. Vamos para a questão de número 60, questão do REMP. Falei para os alunos, galera, o REMP não começa a partir do artigo 614. O REMP ele tem que ser observado na sua totalidade. Infelizmente, existiram aí existiram alguns destaques que o REMP seria só a partir de 614, aquela parte importante para a prova de vocês. Não. O REMP na sua totalidade, o edital trouxe todo o REMP como exigência para a prova. Inclusive, a questão de número 60 demonstra isso. Ela vai trazer um aspecto sobre transferência do preso. Olhem aqui, nos termos do regulamento da norma de procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP, os documentos encaminhados contendo solicitação de transferência dos presos deverão devidamente fundamentados em critérios objetivos, dentre os quais, conforme o artigo 356, no seu inciso 1º e 2º, eu observaria a antiguidade e periculosidade. Poxa, professor, pegaram um preceito totalmente administrativo. Pois é, pegaram todos ali de forma descuidada e desavisada. Galera, espero que vocês tenham entendido os principais destaques. Agradeço a atenção de todos, fico à disponibilidade para qualquer dúvida e espero que vocês tenham ido bem na prova. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.